Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos da tribulação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Nessa manhã nos colocamos nas mãos do Senhor e queremos que ele conduza a nossa vida. Nós queremos a cada dia marchar que, pelo poder do Senhor, todas as coisas são possíveis. Os anjos do Senhor sempre estarão ao nosso lado para nos amparar e nos proteger. Muito bom dia. Que a mão do Eterno conduza e esteja ao teu lado nesse instante. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. A palavra do Senhor crescia de uma forma assustadora. Não tinha como mais controlar a mensagem de Jesus Cristo. Os corações e as cidades estavam invadidas pelo poder de Deus, pela mensagem da cruz. Nenhum ser humano tem poder para conter o Evangelho eterno, porque a missão pertence a Deus. A missão nasceu no coração do Senhor. O primeiro missionário nós encontramos em Jesus Cristo. Foi ele que veio aqui a essa terra nos ensinar o plano de Deus para que nós possamos herdar a vida eterna. O ser humano nas mãos de Deus é apenas um instrumento, mas quem ensina, quem conduz a missão, quem coloca no nosso coração as verdades e as palavras é o Espírito Santo para que toque, para que fale ao coração dos perdidos. O apóstolo Paulo era um evangelista itinerante. Deus conduzia a sua vida, ele era conduzido pelo Espírito. Ele não sossegava enquanto não abria os seus lábios para apresentar a palavra do reino para todas as pessoas. Ele chegou a Derbe e a Listra. Quando ele chegou ali, ele se deparou com um jovem missionário chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia, mas de pai grego. Timóteo não tinha sido circuncidado, mas era um jovem fiel. Ele amava a palavra e estava disposto a se doar para o reino do Senhor pudesse avançar. Possivelmente, quando o apóstolo Paulo chegou nessa cidade, Timóteo tivesse em média de 15 anos, que em outras cartas enviadas a Timóteo, ele já o considera como sendo um jovem. Atos capítulo 16, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo tinha plena compreensão da reunião que tinha acontecido em Jerusalém. Paulo não tinha dúvida a respeito de como um ser humano poderia alcançar a vida eterna. Quando nós nos deparamos com o livro de Romanos, vemos claramente que Paulo tinha plena compreensão que a salvação é exclusivamente pela fé. Mas como um exímio evangelista, Paulo sabia que se Timóteo não fosse circuncidado, ele teria dificuldade de evangelizar os judeus. E para que essa barreira fosse quebrada e Timóteo estivesse contextualizado dentro da missão, Paulo orientou a Timóteo que ele fosse circuncidado, para que no momento em que ele entrasse em contato com os judeus, ele não sofresse oposição, ele tivesse liberdade para apresentar as verdades do reino, como se também ele fosse um próprio judeu. No pensamento do apóstolo Paulo, Timóteo sendo circuncidado era uma estratégia, era um meio para que ele não se deparasse com oposição, para que as portas fossem abertas e ele sendo aceito pela comunidade judaica, ele teria muito mais abertura para alcançar o coração dos perdidos. É por isso que o apóstolo Paulo mesmo fala: eu me fiz de fracos para ganhar os fracos. Por onde o apóstolo Paulo passava, ele apresentava o testemunho de pessoas que estavam sendo ganhas para o reino. E quando a igreja ouvia o testemunho de pessoas que estavam sendo salvas, a fé dessa comunidade era fortalecida. E eles reconheciam que a mão de Deus e o poder do Espírito conduziam o seu povo. Cada vez mais o número dos salvos crescia dentro das comunidades. Atos capítulo 16, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem conduzia a igreja apostólica era o Espírito Santo.
Era ele que mostrava geograficamente para onde o seu povo deveria ir, para onde essa igreja deveria evangelizar. Quando uma igreja vive dependente de Deus, Deus impressiona o nosso coração, Ele fala ao nosso coração, Ele nos mostra através da sua palavra o que é que nós precisamos fazer para que possamos alcançar sucesso dentro da missão, porque a missão pertence a Deus, a missão não é do ser humano. O primeiro missionário que veio aqui a essa terra dar a sua vida é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. O quanto nós precisamos aprender a cada dia no que diz respeito à evangelização. Tenho certeza que muitas vezes Deus coloca no nosso coração que o nosso campo missionário é a nossa vizinhança, muitas vezes é a nossa própria família, muitas vezes são os nossos parentes, professores na universidade, colegas de trabalho. Sempre Deus está colocando diante de nós um campo missionário para que nós possamos avançar, proclamar as verdades do reino, para que muito em breve Ele possa voltar aqui a essa terra. Atos capítulo 16, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia, no dia seguinte a Neópolis. Deus conduzia a sua igreja, Deus levava os seus discípulos e apóstolos e a sua igreja a pregar em todos os lugares. Eles agora tinham quebrado a barreira do evangelho e estavam dispostos a pregar em todo o bairro, em toda a rua, em todas as cidades, ilhas e continentes. Usavam todos os seus recursos, usavam todas as suas energias. Se fosse necessário dar a sua própria vida para falar da verdade do reino, essa igreja o fazia, porque eles entendiam que era a obra mais importante que eles tinham que fazer na sua vida. Embora Paulo fosse construtor de tendas, mas a sua primeira profissão era pregar, anunciar as boas novas de salvação para todo aquele que não tivesse ainda ouvido a respeito do reino celestial. Foi ali na cidade de Macedônia que Paulo se depara com uma mulher chamada Lídia. Ela era uma cristã, embora não tivesse toda a compreensão a respeito do reino, mas ela já tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo. Ela tinha fé, mas não tinha toda a compreensão do que deveria conduzir a sua vida. E Paulo aproveita aquela senhora que era vendedora de púrpura para apresentar as verdades do reino. Esse relato nos ensina que em todo lugar Deus também tem se revelado a alguém. O que falta são homens e mulheres a se levantar do lugar onde se encontram para encontrar essas pessoas que Deus tem se revelado. Há quantas pessoas que não têm uma visão tão ampla quanto a nossa no que diz respeito à salvação e precisam de homens como Paulo, como eu e você, para que nós possamos ir na direção dessas pessoas, para que falemos das verdades do reino. Quantas pessoas estão enclausuradas dentro do seu apartamento acreditando que já tem toda a verdade, mas precisam de homens como Paulo, eu e você e Ananias, que apresente a elas as verdades sagradas que estão contidas na Bíblia. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ser preconceituosos, nós precisamos orar a Deus, pedir sabedoria, como que nós poderemos alcançar essas pessoas para o reino celestial. A cada dia que nós vivemos nessa terra, nós sabemos da morte de alguém, é uma pessoa a menos que ouviu a respeito do reino. Nós precisamos ter pressa, da mesma forma como Deus tem pressa em voltar aqui a essa terra, nós precisamos ter pressa para anunciar as boas novas de salvação. Atos capítulo 16, a Bíblia diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Paulo, chegando na cidade de Tiatira, ele aproveitava a oportunidade para se dirigir ao local de oração. Como um bom judeu, ele orava 3 vezes ao dia, apresentava a Deus as suas necessidades e se colocava nas mãos de Deus como sendo um instrumento para que Deus pudesse usá-lo como um vaso cheio do Espírito para alcançar a vida de outras pessoas. Naquela cidade havia uma jovem com espírito de adivinhação. As pessoas que cuidavam dessa jovem ganhavam lucro com as adivinhações que ela fazia. Paulo, se deparando com essa moça, em nome do Senhor, ele pede para que esse espírito possa ser expulso dessa jovem. Os senhores dessa jovem, vendo que ela estava completamente livre desse espírito de adivinhação, tentam agora matar a Paulo e aqueles que estavam ao seu lado. Os homens que eram responsáveis por essa jovem, eles pegaram a Paulo e Silas, amarraram
e levaram para o centro da cidade e apresentaram às autoridades da cidade, dizendo que eles estavam perturbando a cidade. Mas, na verdade, o que tinha acontecido era a libertação de uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Sempre quando alguém é usado por Deus para trazer libertação, evangelizar pessoas, tenha certeza, Satanás sempre irá se opor. Satanás sempre irá se levantar para desanimar o povo do Senhor. Nós não podemos desistir, nós não podemos aceitar o desânimo, nós precisamos reanimar a nossa fé, nós precisamos encontrar forças no Espírito Santo, nós precisamos a cada dia cumprir a missão. Jesus quer voltar a essa terra, mas existem milhões e milhares de pessoas que ainda não conseguiram ouvir as verdades do reino. Eu e você, nós somos chamados nos dias atuais para anunciarmos as boas novas de salvação e pregarmos as verdades do reino celestial. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 16 do livro de Atos, nós precisamos permitir que Deus nos use aonde nós estivermos, que nós possamos ser um vaso nas mãos do Senhor, que quando Ele colocar no nosso coração as suas verdades para que nós falemos aos nossos vizinhos, que nós possamos dar ouvido à sua voz. Se Ele colocar no nosso coração as verdades para que nós falemos aos colegas da faculdade, que assim o façamos. Se o Senhor colocar no nosso coração que nós falemos para o motorista do Uber, que nós apresentemos a verdade. Os nomes das pessoas que Deus colocar no nosso coração, que nós possamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, que nós anunciemos as boas novas de salvação e que muito em breve, nos nossos dias, nós possamos ver Jesus Cristo vir aqui a essa terra. Aqueles que irão ouvir as orientações do Espírito Santo são aqueles que todos os dias buscam ao Senhor, que abrem o seu coração, que oram a Ele, que se valem das Santas Escrituras. Aqueles que se consagram ao Senhor, esses são filhos do Senhor e são conduzidos por Ele. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós queremos a cada dia fazer a Tua vontade. Toma a nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.